o esforço do Brasil, obviamente, ele é maior e também, logicamente, a gente espera que seja um retorno maior pelo tamanho do público consumidor. Mas isso a gente vive muito no nosso dia a dia, essa questão de dimensionamento de time, e entender porque não é, que é um país, então vai ser igual dos 3 países. Ceasas, Ceagespes e atravessadores que se cuidem, a Frubana quer ser a plataforma digital para comércio de alimentos, ligando diretamente produtores a restaurantes. Criada na Colômbia, a empresa já está em 3 países da América Latina. Sua operação no Brasil, iniciada há 2 anos, já é a maior. Com mais de 140 milhões de dólares recebidos nas últimas rodadas, a Frubana tem investidores de peso, como SoftBank, Tiger Global, Monax e a GGV Capital. Quem conta essa história pra gente é o Otávio Pimentel, gerente-geral da operação no Brasil. Bom, eu sou o Rui Gonçalves e você está no Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Otávio, muito bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Falando direto do aeroporto de Confins. Exato. Obrigado a você pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Legal, legal. Então, para você aí em casa, se você ouvir algum barulhinho aí no fundo, é a movimentação do aeroporto, tá? Então já fique preparado. Otávio, por falar em aeroporto, tua vida começou na aviação, né? Um dia você pensou em ser piloto, né? Exato, Rui. Pensei mais ou menos lá em 2002, quando eu estava para entrar no ensino médio, tinha essa vontade de ser militar. Meu irmão era militar, apesar dele ser da Marinha, e mais ninguém na família é militar, né? Só meu irmão. E engraçado, e aí eu vi ele chegando em casa, eu era bem novo e achava legal pra caramba, eu falei, pode ser uma boa opção de carreira. E aí, enfim, estudei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas, e passei e acabei ficando 1 ano e pouquinho lá. Legal. E como é que você acabou trocando aviação e virar gerente geral de uma startup? Que trajetória é essa que te levou para esse mundo bem mais maluco? Cara, uma série de coisas. Assim, eu sou muito inquieto, muito inquieto em tudo. No dia a dia, com as mãos, em casa, profissionalmente. Então eu sou realmente muito inquieto nesse sentido. E quando eu entrei e estava vivendo, né, toda a dinâmica de ser militar, e o fato de ser uma carreira muito ordenada, né, de mais ou menos você já ter certa previsibilidade de tudo que você ia fazer ao longo da vida, já sabia quando me formava, todos os postos e tal, aquilo começou a me incomodar. Então, um pouco no início do 2º ano, que eu estava na Epicar, falei, cara, quero fazer alguma coisa diferente, não sei se eu quero, tão novo, com 15, 16, ter a minha vida toda planejada até a aposentadoria. Então, eu queria alguma coisa com um pouco de mais de emoção, né? Daí veio essa parte de ser inquieto. E aí eu quis sair, não sabia tão bem o que eu queria estudar. Quando eu saí, não tinha certeza que era engenharia. Quando eu saio, volto para o ensino médio, resolvo estudar engenharia de produção, que de certa maneira é uma carreira versátil, bem abrangente, na época estava bastante na moda e me daria um leque de opções interessantes, né? E aí, ao longo do tempo, passei por algumas coisas, né? Passei por mercado financeiro, consultoria e agora terminei em startup, que já estava com muita vontade de participar disso, da construção de algo. E sempre aquilo de querer dar um pouquinho mais de estabilidade e de emoção para a vida. Estabilidade e emoção são 2 coisas que uma startup nunca vai negar a ninguém, né? É isso. Foi mais ou menos por aí. Estava 4 anos já no meu emprego anterior. Falei, cara, de certa forma me sentia cômodo, apesar de ser um trabalho super desafiante, mas estava me sentindo numa posição cômoda. Então falei, bom, acho que quero que o meu legado seja um pouco diferente, sabe? Quero participar da construção de algo. Quero entrar onde eu sinta que eu vou poder aportar bastante. E aí, enfim, conversa em casa com a minha esposa, eu refletindo bastante e resolvi aceitar o desafio de uma startup. E aí você foi pegar uma startup que normalmente, né, as startups brasileiras, elas começam a se desdobrar pela América Latina. A Frubana fez o contrário, né? Ela nasce na Colômbia, ela foi para o México antes, depois veio para o Brasil, né?
Exatamente. Você já decolou junto com a operação brasileira? Ou você pegou esse voo no meio do caminho? Não, eu peguei esse voo no meio do caminho. Você tem toda a razão, a Frubana nasce na Colômbia, depois ela expande para o México e ela começa a operação no Brasil. Ela começa a operação no Brasil, vem a pandemia. Então ela começa e fecha, logo depois da operação no Brasil. Ficou mais ou menos 9 meses fechada a operação no Brasil e retoma em outubro de 2020, né? E muito rápido a operação no Brasil cresceu, virou a maior e hoje em dia a gente representa 55% do GMV da Frubana. Cara, só atendendo restaurante, só ligando o produtor rural, as empresas de alimentos diretamente com os restaurantes, mais nenhum tipo de comércio? Isso. Restaurante onde a gente faz todo o esforço ativo, né, tanto de prospecção, como toda a parte de marketing que a gente faz é focada em restaurante. Hoje em dia, os restaurantes variam um pouco por cidade, mas vou dizer assim, de maneira geral, representa de 85% a 90% do nosso GMV. Os outros 10%, né, eles vêm de maneira orgânica, que é tanto consumidor final, B2C, ou instituições e comércios que acabam entrando na plataforma. A plataforma é livre, qualquer pessoa pode entrar e comprar, mas todos os nossos esforços na direção de restaurante, que hoje representa de 85% a 90%. Bom, então, explica pra gente qual que é o negócio da Frubana. A gente já deu uma dica, né? Quer dizer, ligar o produtor com o consumidor direto. O principal foco de vocês é o B2B, né? Mas isso. Conta pra gente como é que nasceu essa ideia e como é que ela funciona na Colômbia e ela funciona igualzinho aqui no Brasil, precisa ter ajustes. Maravilha. A Frubana, a ideia nasceu muito tempo atrás, na cabeça do fundador, do Fabian. De fato, foi o trabalho de conclusão de curso dele da universidade, sei lá, uns 15 anos atrás. Frubana significa, é uma alusão ao nome do sítio que o pai dele tem, que se chama Frutas de la Cachubana. E o pai dele tem uma pequena produção de limão, né? E ele, desde novo, via a dificuldade que o pai dele tinha da produção de limão a chegar no final. E ele via que o valor para o produtor era muito pequeno, o valor ia sendo gerado ao longo da cadeia, mas nunca ficava no produtor. E isso ele tinha há anos, né? E esse foi o trabalho dele de conclusão de curso, foi uma ideia de criar a Frubana. A carreira dele tomou outros caminhos, né? Ele teve consultoria, ele teve em outras startups, e mais ou menos 4 anos atrás ele decide criar a Frubana, que nasceu para ser pensada conectando o produtor diretamente com o restaurante, né? A gente compra direto do produtor, e aí a gente usa muita tecnologia em tentar prever a demanda que os nossos restaurantes vão precisar, e muitas vezes o que a gente faz é compra uma safra inteira com o produtor, e tem alguns grupos de produtores que a gente ajuda eles a organizar a safra. Então a gente sabe que os restaurantes vão precisar de batata, de, não sei, alface, de limão, de laranja. Então a gente tenta ajudar e organizar eles para já comprar a safra, né? E tira o intermediário. A gente compra para o nosso galpão, do nosso galpão para os restaurantes. Assim nasceu a Frubana, né? E a Frubana o produtor coloca a produção dele no caminhão e leva para o centro de distribuição de vocês? Isso. Uhum. Exatamente. Legal. E a Frubana operou assim mais ou menos de 2018 até a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, que foi aquilo que, bom, todo mundo ficou em casa, a Frubana precisamos nos reinventar. Então falou, por que a gente, em vez de só conectar o produtor, a gente não vira a loja de tudo dos restaurantes? E aí começou a incorporar outras categorias, né? Laticínios, ovos, proteína, mercearia, limpeza e higiene, etc. Hoje em dia a gente vende 8 categorias, frutas e verduras é uma delas, e a ideia é servir de maneira completa ao restaurante. É fácil entender essa conexão do produtor rural com o restaurante, mas quando você começa a falar de, por exemplo, laticínio, já tem alguém no meio do caminho, né? Já tem lá o laticínio, efetivamente, processando o leite, transformando em queijo, iogurte, manteiga, o que for. Nesses casos, a mecânica funciona da mesma forma ou tem algum ajuste no serviço que vocês prestam, no produto que vocês entregam? A mecânica é similar, só que aí sim a gente acaba comprando de grandes cadeias. Não tem chance, né? Dos grandes produtores. E muito do que a gente vê que é a nossa proposta de valor e o nosso foco
é muito pequeno, médio restaurante. A gente tem grandes restaurantes que a gente serve também, mas o nosso foco sempre foi o pequeno e médio restaurante, porque é aquela pessoa que é o dono do restaurante, ou a dona, essa pessoa acorda bem cedo, tem que comprar as coisas, volta para o restaurante, precisa estar lá, trabalha o dia inteiro no restaurante, no final do dia tem que fazer o estoque, e no dia seguinte acorda ali 3, 4 da manhã de novo. Então, o que a gente quis fazer é, você não precisa mais acordar 3, 4 da manhã, você não precisa se deslocar. Você compra pelo aplicativo e você pode comprar tudo. Você encontra tudo com a gente, né? E isso a gente entrega até o dia seguinte. Você pedir até 8 horas da noite de hoje, amanhã tá no seu estabelecimento. Então, a proposta é facilitar a vida do dono do restaurante com boas condições de preço, né? Porque como a gente compra em muita escala, isso permite, de certa forma, a gente conseguir negociar. Então, aí a gente começa a não só focar nos CEASAs, nos CEAGESPs da vida, como também as grandes cadeias de atacado, que começa a ser um competidor relevante nosso. Você tem 2 clientes no final das contas, né? Dois grupos de clientes. Você tem o restaurante que compra e o diferencial para ele é comprar mais fácil e mais barato. E você tem lá a sua cadeia toda de produtores, que o diferencial para ele é ter uma margem maior. Como é que você faz essa mágica de pagar mais para o produtor, vendendo mais barato para o restaurante? Muda dependendo de categoria. Vou responder um pouco separado. Quando a gente olha para frutas e verduras, o nosso desperdício é mínimo, né? Você pega a cadeia de frutas e verduras, as diversas mãos pela qual o produto passa, o desperdício dessa cadeia gira em torno de 25% a 30%. Nosso desperdício é 1%. E isso a gente controla muito forte, muito forte. Então, por exemplo, tudo que entra no nosso galpão de frutas e verduras, 70% a 80% disso no dia seguinte já está saindo, né? Então, é muito difícil a gente ter frutas e verduras que passam mais de um dia no nosso galpão. A gente trabalha muito para essa previsão de demanda ser bem fina e ter uns ajustes bem finos. Isso é uma parte, né? Porque ao tirar essa parte do desperdício, da alavanca. Uma outra parte é, quando a gente compra toda uma safra, você garante aquilo para o fornecedor. Então, você dá a estabilidade e a tranquilidade também, e você dá essa previsibilidade do que você vai precisar para os meses, que muitas vezes essa pessoa não tem. E isso também permite negociar melhor, né? Isso do lado de frutas e verduras. Do outro lado, aí é estabelecimento de relações comerciais e além disso, nem todo pequeno restaurante consegue ser atendido pelo produtor, né? Então, o pequeno restaurante vai numa grande cadeia de atacado. A gente compra por um volume muito grande, a gente pauta muito o que a gente faz em criar bons acordos comerciais com os produtores, e aí os produtores, as grandes empresas produtoras, né, também. E isso já acaba gerando essa vantagem competitiva do outro lado para a gente. Aí, no final das contas, né, você acaba simplificando muito a vida do dono do restaurante. E aí eu vou trazer um depoimento, uma experiência pessoal minha. Quando eu era repórter, um belo dia eu fui fazer uma matéria num restaurante. Era aquela época que o emprego estava bombando e que eles estavam perdendo garçons para construção civil. Só que eu cheguei no restaurante depois do horário do almoço para gravar. E eu tomei um chá de cadeira, porque era a hora em que o dono do restaurante, que cuida de tudo, estava sentado ao telefone falando com os fornecedores para fazer aí a previsão de compra para o dia seguinte, porque é o que você falou, você não fica com bens, alimentos in natura, você não guarda durante muito tempo, porque perde a qualidade, então ele tem que receber todo dia. E ele fazia aquilo naquele horário que eu cheguei. Então eu tomei um chá de cadeira, porque ele tinha que ligar para não sei quantos fornecedores naquela hora para poder fazer a previsão, para não faltar nada dele no dia seguinte. Você resolveu isso. Agora é app. Isso. Agora é app, e a gente tem também uma força de venda, né? A gente tem uma força de venda que é uma facilitadora do uso do app, e ela ajuda a criar essa adoção, né? Como você pode imaginar, uma tecnologia nova, uma maneira nova de comprar, então a gente também tenta facilitar a adoção. E aí a força de venda ajuda nisso, mas todo pedido é feito pelo app. A força de venda não vai lá para analogicamente tirar pedidos. A força de venda vai para orientar com o uso do aplicativo e às vezes dar visibilidade de desconto, promoção, em qualquer campanha mais targeteada que a gente tem.
Uhum. No final das contas, vocês são o quê? Uma agritech, um marketplace? Como é que a gente define vocês? A gente não é marketplace, porque a gente compra. A gente não é que eles vendem através da nossa plataforma. A gente se chama de food tech. Então, não sei se é a melhor nomenclatura, mas assim a gente se considera. Legal. No final das contas, é um novo processo que vocês estão implementando para uma atividade que é necessária, porque o produtor não vai ficar oferecendo o produto dele diretamente para restaurante. Ele não tem a capacidade de fazer isso. Né? Uhum. Se ele fosse montar essa estrutura, ele não chegaria em lugar nenhum, né? Muito provavelmente, né? E aí vocês conseguem fazer isso dando capilaridade. Agora, você tem que estar instalado relativamente perto do produtor e muito perto do restaurante, porque você tem que fazer essa logística toda. Se você compra, o produtor entrega para você, mas quem tem que entregar para o restaurante é você mesmo. Como é que você faz isso? Como é que vocês estão instalados geograficamente no Brasil? Vocês têm centros de distribuição? Como é que é essa rede que vocês montaram aqui? Tá ótimo. Hoje no Brasil a gente está em 4 cidades: São Paulo, BH, Campinas e Curitiba. Com exceção de São Paulo, todas as cidades têm um centro de distribuição de seco e um centro de distribuição de resfriados e congelados. Então aí, BH, Campinas e Curitiba tem 2 centros de distribuição que hoje operam para a cidade inteira. São Paulo, a gente tem 3 centros de distribuição de seco. Pelo tamanho, foi a primeira operação, a gente foi expandindo em diversas microzonas na região de São Paulo. E 2 centros, de distribuição de resfriados e congelados. E a ideia é isso. A gente tenta, de certa maneira, pôr em uma posição central que tenha facilidade a vias de acesso na cidade, e quando a gente vai expandir, a gente sempre pensa na lógica das novas microzonas que a gente quer atender e onde deveriam estar os novos centros de distribuição para chegar de maneira mais fácil ao restaurante. Você falou que a pandemia parou sua operação. Lógico, se você vende para restaurante foi o que primeiro fechou e o último que abriu, vocês devem ter tomado um sacode nesse período. Talvez até esse período tenha ensinado o gerente do restaurante, o dono do restaurante, a se digitalizar e a confiar no aplicativo. Foi o que aconteceu? Porque você estava lidando com uma cultura que já estava instalada. O cara saía, ia lá para o CEAGESP, para a CEASA, onde for, para fazer as compras dele. Você teve que mudar a cultura. A pandemia deve ter te ajudado, né? Uma coisa foi muito boa, que é exatamente o que você fala, e a parte ruim é que a limitação de ir e vir também aplica para a gente, né? Mas você tem toda a razão. Passado o momento do choque inicial, né, de o que vai fazer, como vai reagir, facilitou muito. Por exemplo, nas cidades que a gente opera, em diversas delas, CEAGESP, CEASAS, tinha restrição de quantidade de pessoas que podiam entrar, tinha uma série de limitações que você pega uma rotina que já é difícil para o dono de um restaurante, que acorda 3, 4 da manhã, tem que ir, dirige até lá, enche o carro de coisa e volta, e você torna ainda mais difícil, né? Porque você dá uma série de restrições por causa das limitações de quantidade de pessoas, etc., que a gente teve na época da pandemia. E o app da Frubana facilitou muito esse processo. Foi um período que inicialmente foi muito incerto, com o decorrer dos meses começou a funcionar bem, e começou a dar muito certo para a gente. E aí, você já falou, 90% são os restaurantes. E esses outros 10%? Como é que esses clientes chegam até você e eles conseguem ter exatamente o mesmo atendimento? Por exemplo, uma pessoa física, se aparecer por lá, consegue comprar também? Consegue. É muito de forma orgânica, o que de certa forma é gratificante, né? Porque a gente não faz nenhum esforço de atração, então essas coisas vão acontecendo de forma orgânica, pessoas que vão conhecendo, pessoas que entram em contato para saber, e o atendimento é exatamente igual. Tá? Uma pessoa física, se hoje entrar na plataforma, comprar até 8 da noite, amanhã ela pode escolher os horários de recebimento e ela vai receber. Não existe nenhum detrimento de serviço para uma pessoa física em prol de um restaurante. A gente tenta servir da mesma maneira, porém é isso. O nosso foco, principalmente de campanha, de desconto, de promoção, de marketing, tudo está muito focado em restaurante. Bom, a gente está chegando na metade do programa e eu acho que é hora da gente começar a falar um pouquinho sobre os investimentos e o crescimento da empresa. Então, vou chamar a vinheta, vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada.
Bom, na próxima rodada, Otávio, a gente normalmente começa a falar sobre os investimentos recebidos. A gente já colocou logo na abertura que vocês receberam nas últimas 2 rodadas 140 milhões de dólares. Mas antes de falar efetivamente sobre isso, cara, como é que começou efetivamente? Quem foi o investidor anjo? Da onde começa a captação dos recursos para iniciar uma operação como essa lá na Colômbia? É mesmo do mesmo jeito aqui no Brasil? Investidor anjo, esse ecossistema está bem estruturado por lá? O que você pode explicar para a gente do que é o ecossistema colombiano? Tá ótimo. Começou de uma maneira interessante, porque começou de uma conversa de 2 colombianos em São Paulo. O Fabián, que é o fundador, ele trabalhava numa outra startup colombiana, e ele era uma pessoa responsável por abrir operações. Então ele morou em muitos lugares, ele morou no Rio, morou em São Paulo, ele conhecia bem o Brasil, e justamente ele estava em São Paulo, almoçando com uma outra pessoa que, trabalhava nessa outra startup, e fala: estou com uma ideia, quero tirá-la do papel, né? E essa pessoa, quando escuta a ideia, adora, e é o primeiro investidor anjo da Frubana. E eles decidem isso num almoço no Itaim Bibi, e ali começou a Frubana. E aí depois foi uma questão de, como o Fabián já tinha estado 4 anos nessa startup anteriormente, participava das reuniões de rodada de investimento lá, então tinha esse relacionamento, foi a questão de ir sendo apresentado e conhecendo melhor os fundos de VCs e conhecendo outras pessoas que já estavam há mais tempo, outros investidores anjos, mas casualmente a Frubana começou o primeiro investimento e compromisso num almoço em São Paulo. Bom, aí o negócio foi crescendo e rapidamente, a gente está falando de 2018, é o início da operação de vocês na Colômbia, né? E a gente já teve aí, nos últimos 2 anos, vocês receberam 2 rodadas de investimento, praticamente com os mesmos investidores, totalizando 140 milhões de dólares. Não, 140 foram as últimas 2. As últimas Tiveram 2. Outras anteriores, Tiveram outras anteriores. Nas últimas 2, nos últimos 2 anos, 2 investimentos, as rodadas totalizando 140 milhões de dólares. Isso. Cara, e aí? Como é que isso foi injetado na veia de vocês? Foi isso que permitiu a expansão internacional? A expansão internacional já estava acontecendo? Como é que foi? As coisas foram acontecendo em paralelo, né? Começou na Colômbia, precisava provar uma ideia, precisava provar que tinha um mercado consumidor. Conforme essas coisas foram acontecendo e foram tendo as rodadas menores, né, Seed, Series A e esse tipo de coisa, que isso já foi, mas já tem um tempinho, começou essa ideia da expansão, né? Tanto nos países como cidades dentro dos países. Hoje em dia a Frubana não planeja investir e crescer para outros, a gente está no México, Colômbia e Brasil, mas sim crescer em cidades dentro desses países. Mas enfim, voltando ao tema principal, assim que o negócio se provou que tinha valor e gerava valor para o dono do restaurante, fazia sentido essa operação, começou a expansão, né? E naturalmente, tendo vindo da Colômbia, México e Brasil, 2 mercados enormes, foi a primeira decisão. México pela facilidade do idioma, né? O espanhol também, e depois o terceiro mercado, Brasil, que é um mercado que, para esse tipo de coisa, que é estar, o Brasil é o país que tem maior número de restaurantes, até como você comentou no início, pela expansão, pelo tamanho geográfico do Brasil. Então, foi em paralelo, enquanto ia recebendo os novos aportes, foi fazendo a expansão geográfica, muito investimento em tecnologia, em várias partes da cadeia, a gente investiu muito em tecnologia, a gente tem um time de tecnologia e produto robusto, e a expansão nas cidades. Porque como a gente tem centro de distribuição, isso tem um custo. Como a gente tem força de venda, como a gente tem os operadores desse centro de distribuição, isso tem um custo. Aí no Brasil, chegou, logicamente, São Paulo é o principal mercado. Começa por São Paulo, não tem sombra de dúvida. Exatamente. Começou por São Paulo, e a gente foi começando de maneira bem pequena, com um centro de distribuição, e pouco a pouco expandindo a outras microzonas e foi abrindo outros centros de distribuição em São Paulo. Deu muito certo, né? A operação do Brasil, ela começou 2 anos atrás, hoje em dia vende mais ou menos 12 milhões, o nosso GMV é uns 12 milhões de dólares ao mês, não, em 60 milhões de reais praticamente, e aí foi São Paulo, em seguida Belo Horizonte, depois Curitiba
e, por último, Campinas. Curitiba e Campinas foram abertas ano passado, Curitiba em março, Campinas em maio. Agora, as particularidades do mercado brasileiro, elas são particularidades mesmo, ou elas têm semelhanças com o mercado mexicano, com o mercado colombiano? A dinâmica e a dor do dono do restaurante de ter que acordar cedo é muito similar, né? O que a gente chama de CEASA, CEAGESP, na Colômbia e no México eles chamam de Plaza, que são essas grandes centrais de frutas e verduras que eles também vão. Então, a rotina, de certa forma, olhando de maneira macro, é muito similar. A dor está lá. Agora, sem dúvida, tem particularidade. Você tem particularidades, por exemplo, hábitos de compra de mercearia na Colômbia são muito diferentes do Brasil, né? Eles compram uns volumes grandes, umas configurações de tamanho grande. Proteína no México é totalmente diferente. Eles gostam de um frango que tem uma característica super específica, que eles chamam lá de frango fresco. Então, você tem nuances bem marcadas de diferença de comportamento e de preferência de comportamento entre os países, mas a dor central que a Frubana quer resolver, isso os três países vivem igual. Agora, qual é a previsão para vocês em relação a 2023, esse ano que está começando? Como é que vocês estão olhando para o ano que chegou agora, comparado com os resultados de 2003? Vamos falar da Operação Brasil, que é o que está efetivamente, provavelmente você tem números e planos na sua cabeça, né? Como é que você vê esse horizonte de 2023 no Brasil para a operação da Frubana? Tá ótimo. Indo ao ponto que você comentou, né? Qual é a diferença de 2023 para 2022? 2022 foi um ano muito acelerado de crescimento. A operação no Brasil praticamente se multiplicou por 3 de janeiro a dezembro de 2022. E foi uma expansão muito bacana. E mais ou menos ali no meio de 2022, vendo todo o cenário externo, tudo que estava acontecendo, no sentido de menos disposição de capital para investimentos de risco, a gente falou, bom, de repente a gente precisa crescer de maneira menos acelerada e controlar, né, um pouco mais os custos e como a gente tem feito, dado o momento que a gente está. Então, 2022 a gente fecha, aumentou a operação em 3 vezes. 2023, o nosso target é crescer mais ou menos uns 60%. Você vai ver que tem uma grande diferença. Você pega um 2022 que a gente cresceu 200% praticamente, tendo multiplicado por 3. Esse ano a gente quer crescer uns 60%. Isso basicamente devido a estamos em busca, de maneira bastante obstinada, dessa rentabilidade, de ter uma margem operacional positiva. Então a gente, para isso, cresce de maneira mais devagar, de maneira mais sustentável, olhando também o quanto a gente investe na operação para isso. A receita que vocês estão aplicando não é novidade nenhuma no mercado, né? Quer dizer, até 2021 era crescimento a qualquer custo. Isso. A partir de 2022 é rentabilidade e reduza o custo. É basicamente isso, né? Exato. E a Frubana não é exceção a isso, ao mercado que a gente está inserido, a nossa responsabilidade com clientes, colaboradores, com investidores. Então, a gente fez um plano bastante robusto para 2023, no qual a gente definiu. Vamos continuar crescendo, vamos continuar ganhando relevância no mercado. Tem muito espaço para a Frubana crescer, porém, como que a gente faz isso e buscando de maneira bastante obstinada essa rentabilidade que a gente quer alcançar. O nosso público, uma parte importante deles é gente como você, é gente que está à frente de startups. Muitas dessas startups estão em estágios bem anteriores. É gente que está ali no seu seed, no seu série A, né? Está iniciando a sua história, está começando a escalar o negócio. Mas vocês fizeram um processo que muitas startups têm interesse em fazer, que é o processo da internacionalização. Cara, quais são os grandes cuidados que um empreendedor tem que ter no momento em que ele decide fazer essa mudança? Você já falou da questão da cultura, que ela é a mais óbvia de todas, né? Sim. A dor é a mesma, só que você trata ela diferente dependendo do mercado. O que você pode falar sobre esse processo de estar numa startup escalando e se internacionalizando? Eu acho que tem muitas nuances do negócio
que varia, apesar dessa semelhança macro que a gente conversou, né? Então você tem questões legais, você tem questões operacionais. A que eu me refiro questões operacionais? Cara, como é operado um centro de distribuição no Brasil, na Colômbia, no México? De uma maneira geral, muito parecido, porém existem nuances diferentes. Então eu acho que uma das principais coisas que as pessoas que almejam uma internacionalização têm que ter, não achar que porque uma fórmula dá certo num país é um copiar e colar e replicar aquilo em outro país. Eu acho que o componente local é importante. A Frubana, e isso o Fabian fala, que dadas as experiências anteriores dele, ele aprendeu que o componente local é fundamental, né? Porque você vai ter questão de legislação, questão normativa, questões culturais, questões do trato, né, de como as pessoas se relacionam, que por incrível que pareça a gente pode pensar, somos todos latinos, muda muito, né? Questões comportamentais das pessoas e a maneira de fazer negócio, né? Às vezes você chega em um país, a maneira de fazer negócio é diferente, aquela que eu comentei, por exemplo, da proteína, a dor daquele restaurante é similar, mas pode ser um pouco diferente. Então, você ter pessoas que tenham esse contexto e que possam ajudar nesse sentido é importante. Isso sempre foi uma preocupação do Fabian muito grande. A operação do Brasil, que majoritariamente a gente tem brasileiros, a operação do México, mexicano, e contratar o talento local, até porque é o mesmo sotaque, fala o mesmo idioma, então deixa tudo muito mais fácil. Essa questão, né, que você falou de contratar o pessoal local, é essencial, porque quando você fala da legislação, cara, cada país tem a sua, né, a regulação e tudo mais, os órgãos fiscalizadores, se assemelham, mas na hora que você vai olhar linha por linha, são coisas completamente diferentes. Aí você vai ter que levar o seu jurídico, você vai ter que levar o seu financeiro, você vai ter que levar tudo isso. Agora, acho que talvez a questão a adaptação cultural seja onde o negócio pode pegar, porque isso não está escrito, né? Não, isso não está escrito em lugar nenhum, não adianta você trazer só as pessoas, né? Totalmente. Isso é um processo bastante complicado. O quanto de atenção alguém que está querendo se internacionalizar tem que ter aos aspectos culturais. Dá para estimar isso? Olha, estimar... Vou colocar assim, numa escala simples. A atenção tem que ser muita, porque faz muita diferença, né? Faz muita diferença você estar fazendo, por exemplo, e pegando os dois países que falam espanhol, Colômbia e México, né? Eu, dentro da Frubana, antes de estar na posição de gerente geral do Brasil, eu tinha uma posição Latam. Então, eu acabava que eu viajava muito para todas as operações. Então, você chega no México e querer fazer um negócio e a maneira como eles conduzem é totalmente diferente. E, às vezes, você entender essa idiosincrasia dos países e do costume, como as pessoas compram, é fundamental, né? É engraçado porque toda a parte inicial do meu onboard na Colômbia, na Frubana, eu fiquei muito na Colômbia. Então, quando eu ia para o México, sabe, países latinos, ambos falam espanhol, vai ser muito parecido. E aí é quando você vê hábitos comportamentais muito diferentes, de necessidade do que compra, de catálogo, de como compra, como armazena, perfis dos restaurantes, e aqui eu estou me referindo ao nosso caso específico, né? Isso faz muita diferença. Então, certamente vão ter negócios que são mais suscetíveis a isso e vão ter negócios que serão menos. No caso da Frubana, a gente é bastante suscetível a esse tipo de coisa porque a gente está o dia inteiro lidando com o dono do restaurante, né? Então, no nosso caso, da nossa operação, isso foi muito importante. Como é que você coloca na cabeça do empreendedor as habilidades para tratar isso com a importância que tem? Porque é muito natural cair naquela armadilha. Pô, eu tenho um modelo testado, ele está funcionando, o negócio está tudo bonitinho, eu tenho planilha, eu tenho regra, eu tenho processo, está tudo aqui. Quando eu faço a transição, eu vou querer colocar isso. É natural que eu queira pegar aquilo que já funcionou e tentar fazer o mercado se ajustar àquilo. Claro. Porque você não quer criar um outro negócio e assumir o risco
de fazer escolhas erradas. Então você quer usar a sua referência que está correta. Cara, como é que é lidar na cabeça do cara que vem de fora para implantar a operação aqui e dizer assim, cara, mas o Brasil não funciona assim, e isso você vai ter que mudar. Esse choque de cultura e esse processo de assimilação, como é que ele se dá? Eu acho que a parte inicial, que eu acho que os empreendedores deveriam tentar solucionar inicialmente, é contratar o talento local, né? Porque às vezes o que pode acontecer muito é, se eu tenho uma operação que foi bem sucedida no país A, eu pego as minhas pessoas de confiança do país A, as coloco no país B, e tem que acontecer a mesma coisa, né? É replicar. E aí eu acho que o componente do talento local, ele olha aquela operação de uma outra maneira, né? Ele tem uns olhos, tem uns olhos frescos para aquilo ali, ele traz uma criticidade diferente, porque ele tem um ponto de partida diferente. Então não é que necessariamente pessoas que vieram do país originário da operação não tenham a criticidade das pessoas do país que você está indo, mas simplesmente são pontos de vista que partem de premissas diferentes, porque você tem aquele conhecimento. E é fundamental você ter a abertura de ser criticado, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal e valorizo muito na Frubana. O diálogo e o discordar é muito incentivado, né? E as pessoas param muito para escutar. Eu acho que na Frubana a gente teve muita sorte, porque o próprio Fabian fala, cara, eu tive muitas experiências anteriores que deram errado, e aí por isso eu aprendi a importância de escutar o talento local. Porque no final das contas é quem vai trazer essa perspectiva diferente. E, obviamente, não quer dizer que simplesmente você fazer isso é um mar de rosas. Você vai ter discussão, você vai ter alguns momentos que, cara, não faz sentido, não entendo, e precisa sentar, precisa explicar, precisa mostrar como é naquele país. Como também não quer dizer que as pessoas que sejam um talento local, né, seja verdade absoluta, porque você está vindo com uma solução que não existe, você está fazendo um movimento de inovação, então é para quebrar certos paradigmas, e você tem que conseguir um talento local também que esteja disposto, né, a ter esses paradigmas quebrados, mas que de certa forma consiga, é um pouco uma certa mistura, assim, de você ter um talento que você confie, isso é fundamental, né, porque é muito fácil você confiar naquele seu grupinho originário que criou a primeira operação com você, então você precisa conseguir um talento que você confie, gerar esse relacionamento de confiança, de maneira que quando a pessoa vá criticar ou vá sugerir, seja bem aceito. E o marketing talvez seja o calcanhar de Aquiles, né? Porque o marketing é totalmente afetado pela cultura. Você pode resolver impulsionar da mesma forma uma publicação no Google, no YouTube, onde for. Agora, o teu conteúdo, a esse tem que ser 100% adaptado, né? Claro, totalmente. A maneira que se comunica, expressões, como fala, às vezes o que pode ser normal num país pode ser desrespeitoso em outro, então ter ciência desse tipo de coisa, e às vezes esse é um erro, né, que acontece muito na internacionalização. Até dentro da Frubana, lá atrás, a gente tinha um time unificado, Latam, que era responsável por isso, e às vezes saíam campanhas de comunicação escritas em espanhol. Então, quando recebia aquilo, eu falava assim, cara, não acredito, tinha umas coisas que eram uma tradução muito ao pé da letra, e pegava assim, gente, isso não faz o menor sentido em português, assim, pelo amor de Deus, a pessoa que receber essa comunicação vai, assim, entender mais ou menos ali pelo contexto, mas falar, bom, alguém de uma maneira bem peculiar está me escrevendo. Então, sem dúvida, isso faz muita diferença, e aí é que começa a entrar essas nuances e você ter esses times que você confie, né? Porque você pode ter uma liderança Latam que tem esse talento de um país específico e fala, será que essa pessoa está dizendo é certo? Porque no meu país não é assim. Então, você gerar essa confiança, eu acho que é fundamental. Você falando assim, a gente que está muito tempo na estrada, a gente percebe algumas coisas e começa a ter lembranças do que você está falando. E eu trabalhei para uma editora britânica na operação brasileira e o diretor era espanhol, morava em Valência e falava português. Só que o português dele não era tão fluente assim. Então a gente tinha alguns problemas. Então a gente tinha problemas, por exemplo, publicações, coisas que tinham que ser publicadas no Brasil, que vinham da Espanha e vinham com o português errado, coisas básicas.
como também o olhar dele para o Brasil e para a América Latina era assim, o Brasil é um dos países da América Latina. E aí eu virava para ele e falava assim, não, mas aqui é 50% do mercado da América Latina. Então, cara, isso daqui é um continente, você não pode ter uma pessoa só para fazer isso, tem que ter umas 3. Você não pode me comparar à Argentina, né? Claro. E é super difícil, porque é um processo extremamente desgastante. Porque quem está avisando, às vezes é o chato de galocha. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é super difícil, porque você não sabe até onde você pode ir, né? Nesse processo de tentativa de tomada de consciência. E às vezes você está arriscando seu pescoço, né? Esse é uma outra das armadilhas da internacionalização, né? Totalmente. E é muito interessante, por exemplo, isso que você estava falando de estrutura de pessoas, a gente vive a mesma coisa. Porque, de repente, para um determinado país, que tem uma população que é 1/5 da do Brasil, você tem uma determinada estrutura de pessoas. E aí você pega no Brasil e fala, não, tem que ser com essa mesma, porque se no país A eu opero com essa quantidade de pessoas, no Brasil também. Mas assim, não. A gente tem um estado que tem mais gente do que o seu país inteiro. Então, não é uma questão de relevância de negócio ou arrogância de maneira nenhuma. É uma questão de quantidade de pessoas e esforço que você vai precisar para operar bem no mercado desse tamanho. Esse também é um tipo de conversa que a gente tem hoje em dia, né? Quando às vezes a gente tem uma iniciativa nova, a gente tem um projeto novo e alguma coisa latam, vamos definir o esforço para a gente implementar isso. O esforço do Brasil, obviamente, ele é maior e também, logicamente, a gente espera que seja um retorno maior pelo tamanho do público consumidor. Mas isso a gente vive muito no nosso dia a dia, essa questão de dimensionamento de time e entender porque não é que é um país, então vai ser igual aos 3 países. Legal. Bom, Otávio, o tempo voou. Você aí no aeroporto, a nossa entrevista foi tão rápida quanto um avião, daqui a pouco chega o horário de você embarcar, então eu quero te agradecer demais aí pela sua participação, obrigado pelo papo e muito sucesso em 2023 para Frubana e para você também, porque esse mercado precisa de muita inteligência. Maravilha, Rui, obrigado a você pelo tempo, pelo bate-papo, foi um prazer estar aqui com você e exatamente como você falou, o tempo voa, acabei de olhar o relógio e falei, caramba, já estamos aqui esse tempo todo, bate-papo muito agradável, obrigado pelo convite. Legal. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.